Olha só, agora nós vamos ter uma aula de propriedades da geometria espacial, tá certo? Vou falar aqui de algumas propriedades que a gente desenvolve junto com os postulados e proposições que nós já vimos aí, tá certo? Vamos lá? Don't taste me Russian, keep your words naked. Bem, pessoal, aqui estamos e nessa nossa jornada, o nosso objetivo aqui é falar então de algumas proposições que nos aparecem dentro de geometria espacial, tá certo? Essas proposições vão agregar em nosso conhecimento e através delas vamos ter uma bagagem um pouco maior para conseguir resolver questões de geometria espacial de posição, tá legal? Vamos lá? Proposição 1. Pessoal, olha só, se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas do plano. Eu já deixei aqui umas imagens, tá? Que vão nos auxiliar quanto a essas proposições. Então, perceba, eu tenho aqui uma reta que é paralela a um plano. Bem, pessoal, o plano é formado por infinitas retas, né? E lá contém infinitas retas que são paralelas entre si e também são paralelas com essa reta R. Essa aí é uma proposição, não é difícil, tá? Da gente conseguir construir com argumentação lógica, tá certo? A prova dessa proposição. Então temos aí, eu vou fazer essas apresentações aí para vocês, tá? Vamos à proposição 2. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é reversa com infinitas retas do plano. Então, observe, semelhante a essa proposição 2, porém, a condição inicial é a mesma, né? Temos uma reta R paralela a um plano alfa. E aí, pessoal, olha só, temos aqui outras retas, né? Quer dizer, temos aqui infinitas retas que não são paralelas a R. E eu posso dizer o seguinte, pessoal, se elas não são paralelas a R e estão num plano paralelo a R, bem, se a reta e o plano são paralelos, significa que eles não têm ponto em comum. Quer dizer, qualquer reta desse plano não tem ponto em comum com R. Não vai acontecer isso nunca, porque essa reta é paralela ao plano alfa. Isso nos dá duas condições apenas, que é justamente o que vai dizer a proposição 1 e a proposição 2. Se eu tenho duas retas e elas nunca se encontram, então só há duas possibilidades para elas, tá? Ou elas são paralelas à reta R, ou elas são reversas à reta R, tá certo? Então aqui temos até um pensamento, tá? Que eu coloquei aqui. Olha só, se uma reta R é paralela a um plano alfa, qual é a posição relativa de R em relação a uma reta S contida em alfa? Bem, então a proposição 1 e a proposição 2 respondem a essa reflexão, né? Se R é paralela a um plano, então as retas que estão nesse plano ou são paralelas ou são reversas, tá bom? Ou são paralelas ou são reversas. Bem, vamos dar continuidade aqui. Temos também aqui uma proposição 3, olha só. Se uma reta é secante com um plano, então ela é concorrente com infinitas retas do plano. Bem trivial também, pessoal. Olha lá, eu tenho aqui uma reta R, ela é secante, isso significa que ela possui aqui pontos em comum. E aí, se ela possui esses pontos em comum, tá? Existem ali infinitas retas que passam por esse ponto, tá? Em comum ao plano alfa e a reta R, que é esse ponto de interseção. E qualquer reta que você pegar passando por esse ponto P é uma reta concorrente a R. E aí sabemos que por um ponto ali passa um feixe de retas, né? Infinitas retas. Então, é claro, essa reta R vai ser concorrente com infinitas retas do plano alfa, tá certo? Maravilha. Vamos a mais uma proposição. Proposição 4, olha só. Se uma reta é secante com um plano, então ela é reversa com infinitas retas do plano.
Bem, semelhante à proposição 3, temos aqui, tá? Temos aqui uma reta R. Essa reta R, ela é secante ao plano alfa, ela toca, tá, em um ponto P aqui, tá? Bem, se eu pegar aquelas retas que não passam por P, se eu pegar aquelas retas que não passam por P, essas retas elas vão ser o quê? Bem, se elas não passam por P, elas não vão tocar a reta R. Claro, por quê? Porque as retas já estão contidas em alfa. Então, todas essas retas têm pontos em comum com alfa. E como a reta R é o único ponto em comum com alfa é o P, e essas retas não passam por P, significa que essas retas não tocam, tá? Essas retas não tocam a reta R. E aí, a gente elimina alguma gama de retas, né, de posições relativas entre essas duas retas. E aí nos resta saber se elas são paralelas ou se elas são que reversas. Bem, paralelas não podem ser. Por quê? Porque retas paralelas estão no mesmo plano. E a gente observa que R não está contido no plano alfa, né? É uma condição, porque ela é secante. Bem, se elas não são paralelas, então elas são reversas. E aí vão existir infinitas retas reversas a essa reta R. Legal? Dando continuidade, proposição 5. Se uma reta está contida num plano, então ela é paralela ou concorrente com infinitas retas do plano. Essa proposição 5 eu poderia dividir ela, né, em duas proposições se eu quisesse. Mas não, olha lá. Eu estou falando que eu tenho uma reta R aqui em alfa. Tá? Vão existir infinitas retas que são paralelas a ela, tá, pessoal? Basta tomar todas as outras retas que não tocam essa reta R, então qualquer outra reta do plano alfa, e vão existir infinitas, tá? Que não tocam a reta R, como elas estão todas no plano alfa, elas são coplanares, então vão existir infinitas retas paralelas aqui a R, né? E aí acaba que elas são paralelas entre si. Claro, também vão existir uma gama, né? Infinitas outras retas, tá? Que tocam em algum lugar essa reta R. Essas retas que tocam a reta R, nós vamos dizer que elas são concorrentes. Vão existir também infinitas retas concorrentes, tá legal? Bem, mais uma propriedade, a sexta propriedade aqui. A sexta propriedade vai nos dizer o seguinte: se dois planos, alfa e beta, tá, são secantes, tá ok? Se eu tiver aqui planos secantes, sendo I a interseção deles, e aí a gente já sabe que a interseção de dois planos é uma reta, tá certo? Então existem infinitas retas de um que são paralelos ao outro, né? Então são paralelas aí a I. Então observe, né, de fato, o I é uma reta que pertence a alfa, e nós já vimos lá pela proposição 5 que existem infinitas retas paralelas a essa reta I aqui, né? No caso lá da proposição 5, eu estava chamando de reta R, existem infinitas. Mas o I também pertence ao plano beta, e no plano beta também existem infinitas retas paralelas a I. Então, eu tenho aqui infinitas retas paralelas e, consequentemente, nós vamos ter que cada reta paralela de alfa são paralelas entre si e, inclusive, cada reta paralela aqui de alfa é paralela entre si com essas retas de beta. Essa é a proposição 6, certo? Seguindo aqui, tá, para a proposição 7, bem, se dois planos alfa e beta são secantes, tá? Vamos considerar aí a mesma situação, sendo I a interseção deles. Lembrando, né, que a interseção entre dois planos sempre é uma reta. Então tá aqui a minha reta. Então existem infinitas retas de um que são secantes ao outro. Bem, pessoal, olha só. Eu tenho aqui infinitas retas. Vamos pegar aqui em alfa, tá? Nós temos várias retas que são aqui concorrentes a I.
Nós sabemos da proposição 5 que existem infinitas retas concorrentes aí e pertence a alfa, né? E aí eu estou tomando essas retas aqui, por exemplo, em alfa. Então, tenho infinitas retas concorrentes aí, quer dizer, intercepta aqui I. E aí, o que acontece? I também está em beta, que é um plano distinto de alfa. O que vai acontecer? Essas retas, né, A1, A2, A3, todas essas retas que são concorrentes aí no plano alfa, essas retas vão furar o meu plano beta, isto é, elas vão ser secantes ao meu plano beta. Como eu tenho infinitas retas concorrentes aí no plano alfa, todas essas mesmas retas secam o plano beta, ou seja, eu tenho infinitas retas secantes ao plano beta. Eu poderia tomar o contrário, vale também, tá? Infinitas retas concorrentes de beta, que aí e todas elas iam furar alfa, isto é, seriam secantes a alfa, tá? Bem, pessoal, vamos aqui a mais duas proposições e as últimas proposições, tá? Para a gente finalizar essa sequência de propriedades que vão nos auxiliar, tá? Com a geometria espacial de posição. Se dois planos são paralelos e distintos, então toda reta de um deles é paralela ao outro. Pessoal, olha só, eu tenho aqui uma reta, tá? Uma reta lá em alfa. A alfa é paralela a beta. Ele está dizendo, tá, o seguinte: qualquer reta que eu tomar aqui em alfa, por exemplo, eu tomei essa aqui A1, essa aqui de vermelho, vai ter alguém, tá, lá em beta, que é paralela, tá, que ela vai ser paralela a esse A1. Então toda reta de um deles é paralela a uma reta aqui do outro. Então vai existir uma reta aqui embaixo, tá, que é aí paralela a esse A1. Claro, eu poderia tomar aqui outras retas, tá? Qualquer reta que eu tomar aqui, eu vou ter uma outra reta aqui paralela no outro. E mais do que isso, tá, gente? Se eu tomar uma reta A1 aqui, essa reta do plano alfa é paralela ao plano beta. Claro, o plano alfa já é paralelo ao plano beta. Isso significa que qualquer reta que eu tenho aqui em alfa, ele não vai tocar, não tem ponto em comum com beta, tá? E aí, se tratando de posição relativa entre reta e plano, ou vão ser secantes, né? Não é o caso, porque se é secante, ela tem que ter uma interseção, não é o caso, porque alfa e beta são paralelas. Ou vão ser coincidentes, não é o caso, porque eu tenho planos distintos. Ou vão ser paralelas, né? Uma reta é paralela ao plano, que é o caso aqui da propriedade 8, tá bom? Bem, pessoal, então finalizando com a propriedade 9, se um plano intersecta dois planos retos, então as interseções são retas paralelas, tá? Algumas propriedades até parecem bem triviais. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho aqui planos alfa e beta. E esses planos alfa e beta são, tá, cortados aqui pelo plano gama. Então, eu tenho aqui interseção de gama com alfa. E eu vou ter aqui também interseção, tá bom, de gama com beta. E aí nós estamos dizendo o seguinte: essas interseções aqui, elas são o quê? Elas são paralelas. E de fato, né? De fato, alfa e beta já são paralelas. Essa é uma condição inicial. A interseção de alfa com gama e de beta com gama são retas. Essas retas, né? Por exemplo, essa reta A, ela está contida em alfa, assim como está em gama. Mas, porém, ela está contida em alfa. E eu tenho ainda, tá? E aí eu tenho ainda uma condição aqui interessante. Beta e gama, né? Eu tenho a interseção que é essa reta B, e essa reta B está contida em beta. Bem, pessoal, então eu tenho uma reta em beta e tenho uma reta em alfa. Essas retas não possuem ponto em comum, porque esses planos são paralelos. Se duas retas não têm ponto em comum, só tem duas condições: ou elas são paralelas ou elas são reversas. Porém, o plano gama é um plano que contém essas duas retas. Ou seja, essas duas retas são coplanares, estão inseridas no mesmo plano. Isso garante que essas duas retas são paralelas.
paralelas. E assim a gente constrói assim, essa argumentação lógica para essa propriedade nova, tá bom? Bem, pessoal, ó, para uma reflexão. Se dois planos são paralelos e distintos entre si, toda reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Né? Essa aqui refere muito a essa propriedade 8, tá? Então, eu tenho aqui dois planos paralelos entre si. Então, se qualquer reta, né? Toda reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. Bem, isso não é verdade, né, pessoal? Eu tenho retas que são paralelas aqui uma à outra, mas não significa que são paralelas. Por exemplo, esse A1 aqui é paralelo a essa reta que eu construí. Porém, se eu pegar essa B2 aqui, eu já sei que essa B2 já é diferente. Quer dizer, eu já estou interceptando, ela já descaracteriza estar no mesmo plano. Eu posso ter retas reversas, tá? Quando eu tenho dois planos paralelos, eu posso, né, quando eu tomar uma reta aqui em alfa, lá em beta eu tenho retas que são paralelas a essa reta de cá, mas também podem ser reversas, respondendo aí, então, essa reflexão, tá joia? Bem, pessoal, a gente finaliza aqui, espero vocês na nossa próxima aula. Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ative os sininhos para sempre que chegar vídeos novos e obrigado aí pela presença de vocês. Um abraço e até mais!